Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria e eu estou aqui substituindo Virgínia Garcia. Eu imagino que muitos de vocês devam ter visto na programação. O nome Virgínia Garcia, ela está com um problema de saúde. Infelizmente, ela não conseguiu vir. Então, por conta da nossa proximidade, por trabalharmos no mesmo local, eu estou aqui substituindo a Virgínia Garcia. E a gente vai ter essa conversa sobre educação bilíngue e vamos discutir se ela é um modismo ou não. Ou não. Vamos lá. Antes da gente fazer essa discussão sobre a educação bilíngue, é legal a gente contextualizar o cenário, um pouquinho, na verdade, do cenário de vários países. Então, vem se discutindo a educação bilíngue desde meados dos anos 90, aqui no Brasil, mais ou menos. Só que, antigamente, essa educação bilíngue ela era um pouco mais elitizada, digamos assim, mais voltada para as escolas que atendiam a uma classe social bastante alta, os preços eram bastante caros, e aí, por conta disso, nem todas as crianças, nem todos os alunos, os estudantes, tinham acesso à educação bilíngue. E somente a partir de meados, o início do século XXI, na primeira metade do século XXI, que a gente, de fato, começou a ver diversos programas bilíngues com a capacidade de democratizar essa educação bilíngue, fazer mais alunos terem acesso a esse tipo de educação. E o que é modismo, então? Para a gente começar a discutir se a educação bilíngue é modismo ou não. Então, modismo é aquilo que é efêmero, aquilo que aparece e passa rapidamente. Bom, e será que a educação bilíngue é um modismo ou não? Para que a gente comece essa discussão, é interessante a gente entender como surgiu a necessidade de educação bilíngue, voltando lá no passado. E aí, existe esse quadro, que foi baseado no livro Education in the 21st Century, da Ofélia Garcia, que é uma professora renomada da Universidade de Nova York, atualmente um dos maiores nomes em se tratando de educação bilíngue. E, de acordo com a professora Ofélia Garcia, começou a acontecer no século XXI um processo de globalização. Com esse processo de globalização, veio junto uma certa diversidade cultural, várias redes socioculturais que alteraram de maneira significativa a maneira que as pessoas se comunicam. E aí, por conta dessa alteração na maneira que as pessoas se comunicam, o multilinguismo, ou pelo menos o bilinguismo, se fez extremamente necessário. E não só por conta da comunicação linguística, mas também por conta das novas tecnologias que vieram junto com a globalização. A globalização, então, trouxe essa modificação na maneira de se comunicar e ela também trouxe uma modificação na mobilidade. E aí eu estou falando de mobilidade geográfica, sim, mas eu também estou falando de mobilidade nas áreas de trabalho. Acabou que muitas pessoas de diversas áreas têm acesso a diversas outras áreas. E por conta dessa mobilidade de trabalho, a possibilidade de você trabalhar numa multinacional sem precisar de fato sair do país onde você está. Sem precisar de fato sair do país onde você está, essa mobilidade também depende daquela comunicação multilíngue e por meio de novas tecnologias. Considerando que a globalização trouxe essa modificação na maneira de se comunicar, essa mobilidade, além de geográfica, também profissional, isso tudo obriga a sociedade a passar por uma reestruturação, seja ela socioeconômica, seja ela geopolítica. Então, nós temos mais ou menos aqui desenhado o porquê a necessidade da educação bilíngue. Por que ela surgiu lá no início do século XXI? Lá no início, como se estivesse muito longe. O que significa que o que vem acontecendo nessas 2 últimas décadas, globalmente, é que existe um contexto escolar notável para a expansão da educação bilíngue. Inclusive, isso é notável mercadologicamente. Cada esquina que a gente passa tem uma escola nova
bilíngue, com a nomenclatura, ou às vezes sem a nomenclatura, mas com esse modelo de educação. E isso significa que a gente agora está preparando o cidadão, e ele precisa ter uma diferença de perspectiva com relação ao mundo. Ele precisa ser um cidadão global, porém local. Estranho, né? Ele precisa estar dentro dessa globalização que vem acontecendo. No entanto, essa globalização acontece num nível mundial, mas essa pessoa, ela está num nível local e ela precisa agir de acordo com a experiência, com a necessidade, com a referência que ela tem localmente. Esse cidadão, ele é parte da rede de comunicação multicultural e multilingual, só que ele tem esses desafios e aspirações, como a gente acabou de comentar, localizadas. Esse termo significa exatamente o que falamos a respeito. São situações globais, porém de maneira localizada. E esse cidadão, ele precisa ser desenvolvido para ser um cidadão do século XXI. E o que significa ser um cidadão do século XXI? Para que a gente entenda o que é necessário para que ele se torne um cidadão do século XXI, a gente vai comentar sobre os elementos que são considerados na educação bilíngue, porque uma coisa está completamente atrelada à outra. Antes da gente começar a entrar nos componentes da educação bilíngue, é muito importante a gente relembrar esses dois pontos colocados pela Pricewaterhouse e pelo autor, não tem o nome dele aqui, mas é Daniel. O livro dele se chama O Futuro. Então, de acordo com a Pricewaterhouse, até 2030, a robótica e a inteligência artificial podem vir a substituir humanos em diversas profissões, e muitas deixarão de existir e outras serão criadas. E, de acordo com Daniel, as máquinas podem ser ensinadas a fazer as tarefas de rotinas, aquelas baseadas em regras que podem ser articuladas, mas elas não conseguem fazer aquelas que envolvem algum tipo de inteligência que a gente não consegue sistematizar. Então, tendo isso em mente, essa modificação toda, e a possibilidade de ser substituído por máquinas, como que a gente se prepara para ser um cidadão global? A grande vantagem que nós temos sobre as máquinas são as competências socioemocionais, certo? Aqui tem alguns exemplos delas: a autonomia, a curiosidade, o autoconhecimento, a perseverança, a estabilidade emocional, a capacidade de superar fracassos, a curiosidade. E hoje em dia nós estamos enfrentando, na verdade, um grande analfabetismo emocional. Não é? As crianças, em geral, crianças, adolescentes e muitos adultos acabam não sabendo lidar. Não é nem questão de saber lidar, eles não conseguem reconhecer qual é a emoção, como eles se sentem diante dessa emoção e como que eu posso me portar diante dela, diante dessa coisa que eu estou sentindo. E essa acaba sendo a nossa grande vantagem sobre as máquinas. As máquinas conseguem sistematizar as informações e nos substituir em diversas áreas, mas elas ainda não conseguem com relação às emoções. Então, vamos lá. A gente estava conversando sobre os componentes da educação bilíngue. São esses 4 principais: as abordagens metodológicas bilíngues, as metodologias ativas, os 4 pilares da educação e as competências do século XXI, que a gente vai abordar de maneira um pouco mais profunda agora. Então, entre as abordagens metodológicas bilíngues, eu diria que a mais famosa atualmente é o CLIL. Acaba que quando você vai ouvir sobre educação bilíngue, você acaba ouvindo sobre CLIL por tabela, não é? E o CLIL, ele é uma abordagem metodológica que visa trabalhar a língua de maneira reflexiva e relevante, também desenvolvendo a consciência do si e do outro, e tudo isso de maneira integrada às áreas do conhecimento. Então, ela vai um pouquinho além de você simplesmente integrar língua e conteúdo. Tem que ser de maneira reflexiva, relevante e desenvolvendo uma consciência de si e do outro, para que sim ela consiga integrar a língua ao conteúdo.
Se vocês forem verificar, se a gente for pensar um pouquinho, historicamente falando, Leonardo da Vinci foi uma das pessoas mais interdisciplinares, né? Um dos gênios da interdisciplinaridade. Ele passou pela engenharia, pela arte, pela ciência, pela biologia, pelo desenho, e foi um dos grandes gênios de sua época. O próximo ponto que compõe a educação bilíngue são as metodologias ativas. Coloquei aqui apenas 4, que são as mais famosas também, para que a gente possa só ter em mente do que a gente está falando. Algumas das metodologias ativas mais famosas são a sala de aula invertida, que possibilita ao aluno que seja responsabilizado pelo próprio processo de aprendizagem. O PBL, aprendizagem baseada em projetos. As aulas precisam ser muito mais mão na massa, isso significa que os alunos estão cada vez mais protagonistas no processo de aprendizagem, cada vez mais no centro do processo de aprendizagem, e as avaliações estão cada vez mais formativas, ou seja, elas estão acontecendo durante o período de aprendizagem. Afinal, não adianta eu chegar no final de um processo e dizer para o aluno, poxa, você reprovou, você não aprendeu. Isso não vai ajudar o aluno de maneira nenhuma, certo? Bom, mais um componente da educação bilíngue seriam os 4 pilares da educação, de acordo com a Unesco: o aprender a aprender, aprender a ser, a conviver e a fazer. De acordo com a Unesco, esses pilares eles vão ajudar os cidadãos a participarem de maneira mais ativa da construção de um futuro. Então, eu não estou criando cidadãos que vão simplesmente se deixar levar pelas mudanças que o futuro vem trazendo. A gente acabou de ver uma série delas por conta da globalização. Essas crianças que têm esses pilares desenvolvidos, elas participarão de maneira mais ativa da construção desse futuro. E, por fim, as competências e habilidades do século XXI. Não existe uma lista fechada com essas competências e essas habilidades. A cada site que você for procurar, você vai encontrar competências e habilidades novas, mas o que a gente sabe é que elas estão divididas em 3 grandes grupos. A gente tem as competências relacionadas à parte cognitiva, as competências relacionadas à sua área interpessoal e as competências relacionadas à sua área intrapessoal. Então, além da inteligência, a convivência com o outro e a convivência com você mesmo, certo? Então, ainda ficou aquele questionamento que foi o título dessa apresentação. O ensino bilíngue é um modismo diante de toda essa contextualização que a gente acabou de fazer? Respondo para vocês que não é. Vamos recapitular um pouquinho do que foi visto aqui. A gente acabou de ver, de acordo com a professora Ofélia Garcia, que o ensino bilíngue, ele visa a interdisciplinaridade para a integração de língua com as áreas do conhecimento, com a cultura e com a empatia. Além disso, visa a motivação e o propósito no processo de aprendizagem, trazendo os alunos sempre como protagonistas do processo de aprendizagem e os educadores cada vez mais como mediadores e facilitadores, cada vez menos no centro do processo, as aulas cada vez menos centradas no professor. Além de tudo, o ensino bilíngue educa para a cidadania de maneira ética e trazendo a integridade das crianças e visando uma aprendizagem mais profunda, através daqueles pilares que vão possibilitar que os alunos sejam participantes ativos, educando para a vida, para o trabalho, para a convivência em sociedade. Então, como a gente pode ver, existe uma frase muito famosa da Ofélia Garcia, talvez a mais famosa da carreira dela, e a gente acaba tendendo a concordar com ela. De acordo com a Ofélia Garcia, a educação bilíngue é a única maneira de ensinar no século XXI. Por quê? Porque desde cedo em sua existência, o sujeito é introduzido a uma complexa rede de comunicação multicultural e multilingual. Desde sempre existem as necessidades, os desafios e as aspirações que são localizadas, são globais, mas de maneira localizada.
E o aluno está diante de um novo e complexo perfil de bilingualidade para vir a ser um cidadão do mundo. E, por conta disso, a gente tende a concordar com ela, que a educação bilíngue é a única maneira de se ensinar no século XXI. Bom, eu agradeço demais o tempo de vocês nesse horário de almoço. Eu me chamo Maria Bittencourt e muito obrigada.